Olá, as aeronaves não pressurizadas podem voar em altitude? Até que nível é permitido que isso ocorra? A partir de que altitude os pilotos começam a ter problemas e serem afetados pela altitude? Essas e várias outras dúvidas relativas à hipóxia serão abordadas nesse vídeo. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Embraer, da Força Aérea e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. A primeira pessoa a sofrer os efeitos da hipóxia num voo foi o balonista francês Gaston Tissandier, que, durante uma subida a 28 mil pés em 1875, escapou com vida por pouco. Tissandier definiu assim a hipóxia: a pessoa fica indiferente, ela não pensa nem na situação perigosa, nem em um perigo em particular. Passados praticamente 150 anos desse primeiro acontecimento, ainda hoje, infelizmente, temos acidentes e alguns deles fatais devido à hipóxia. No ano de 2012, um piloto aluno voando um PA-34 a 18 mil pés, sem oxigênio suplementar, teve hipóxia, ficou inconsciente, o que acabou ocasionando num acidente com a perda da vida do ocupante. Em 2009, um Cirrus voando no nível 250 a 25 mil pés, com oxigênio, percebeu que não estava funcionando o sistema adequadamente e começou a sentir os efeitos da hipóxia e pediu para descer para 12 mil pés. Ele foi autorizado, porém parou de responder. Ele foi interceptado e os pilotos dos caças puderam observar que ele estava inconsciente, ocasionando então que o avião voou até acabar totalmente o combustível, caiu e a morte do ocupante. Um acidente muito similar ao anterior aconteceu em 2014, também com Cirrus, voando a 21 mil pés. O piloto solicitou descer para 13 mil pés, foi autorizado. Depois, quando interceptado, os pilotos do interceptador puderam observar que o piloto dessa aeronave estava inconsciente. A aeronave voou até que acabasse totalmente o combustível e o acidente teve como fatalidade a perda da vida do ocupante. Mais uma ocorrência relativa à hipóxia foi em 2011 com Cirrus também. O casal estava voando a 17 mil pés. O marido era habilitado como piloto e a esposa não. O piloto desmaiou. A esposa conseguiu fazer contato rádio tanto com o controle quanto com o piloto que estava na escuta e eles a auxiliaram a descer. Ela desceu então para uma altitude mais baixa, por cerca de 10 mil pés, e aí o piloto então começou a respirar um ar não tão rarefeito, e aí ele se recuperou e conseguiu pousar a aeronave em segurança. Nós temos alguns tipos de hipóxia, dentre elas a hipóxia anêmica, que é devido à deficiência na capacidade do sangue em transportar o oxigênio dos tecidos. Como exemplos dessas causas para que ocorra a hipóxia anêmica, monóxido de carbono, nitritos, sulfas, entre outros. Há também a hipóxia histotóxica, que ocorre devido à ação de toxinas sobre as enzimas respiratórias, como exemplo, cianeto, álcool e outras substâncias tóxicas. E temos também a hipóxia hipocêmica, que é devido à deficiência de oxigênio no sangue arterial, devido à queda da pressão parcial de oxigênio alveolar. Como exemplo, altitude, asma, pneumonia. E é sobre esse tipo de hipóxia, a hipóxia hipoxêmica, que falaremos hoje. Cada vez que você respira, você inala aproximadamente meio litro de ar, sendo que 21% desse ar é constituído de oxigênio. E a concentração do oxigênio ela fica constante na atmosfera, mesmo que a altitude aumente. Ou seja, à medida que você sobe, a pressão barométrica ela diminui. Então o ar fica mais rarefeito. Mas a proporção de oxigênio nesse ar na atmosfera, seja ele em maior altitude, mais rarefeito, ou quando ele está mais denso, a baixas altitudes, a proporção de oxigênio é sempre a mesma, 21%. Então, quando você está numa altitude
maior, o ar que você respira vai, consequentemente, conter menos oxigênio. Para ter uma ideia, a 18 mil pés, você tem metade da pressão que você teria ao nível do mar. Consequentemente, você vai ter metade da quantidade de oxigênio disponível. A hipóxia é traiçoeira porque ela ocorre de forma progressiva e também praticamente é indetectável para o piloto. Muitas pessoas pensam que a hipóxia só se manifesta em elevadíssimas altitudes, mas isso não é verdade. A partir de 5 mil pés, já começamos a sentir os primeiros efeitos da hipóxia, notadamente na visão noturna. Isso porque a retina dos olhos ela demanda mais oxigênio do que qualquer outra parte do nosso corpo, incluindo o cérebro. E aí, a visão noturna já começa a ter degradação, que é notada na hora da leitura dos mapas, dos instrumentos e uma má interpretação do terreno. A 10 mil pés, a visão noturna já está degradada entre 15% e 25%, o que prejudica bastante o nosso voo noturno. A saturação do nosso sangue cai para 90%. Para ter uma ideia, se estivéssemos ao nível do mar, uma pessoa saudável estaria com uma saturação superior a 95%, mais próximo de 100%. Nesse caso, com 90% de saturação, o cérebro está recebendo o mínimo necessário para ter todas as suas funções sem nenhum comprometimento. E a euforia que ela aparece quando você está com hipóxia, ela não deixa com que você faça um auto-julgamento adequado das suas habilidades. A 14 mil pés, a saturação do oxigênio cai para um nível perigoso de 85%. A sua visão vai diminuir e há uma séria degradação do seu julgamento, da sua memória e dos seus pensamentos. E a sua incapacidade de julgamento vai deixar com que você se sinta bem, tranquilo e confiante na sua performance. Essa é a grande armadilha da hipóxia. A 16 mil pés, a pessoa vai se comportar como uma pessoa alcoolizada. A saturação do sangue vai ter caído para 79% e as capacidades estarão seriamente comprometidas. O piloto, nesse caso, vai ficar eufórico, tender a discutir com todo mundo e discordar, desorientado, irracional, ou seja, não será confiável e estará numa situação perigosa. A 18 mil pés, o piloto estará incapaz de fazer qualquer tarefa de forma decente, ainda que ele esteja se sentindo muito bem. A saturação do sangue terá caído para cerca de 71%, onde já há um sofrimento do cérebro. E o desmaio ocorrerá em cerca de 30 minutos. A 20 mil pés, se o piloto ainda não tiver colapsado, ele vai perder a consciência útil entre 5 a 15 minutos. E uma exposição prolongada nessa altitude de 20 mil pés pode resultar em morte. A 25 mil pés, a saturação do sangue cai para níveis letais. Alguns fatores ajudam a hipóxia a se desenvolver de forma precoce, ou seja, em altitudes mais baixas e de forma mais pronunciada, como, por exemplo, asma, algumas medicações, desidratação, fadiga, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas de circulação, alguns outros tipos de doença, um baixo condicionamento físico, presença de temperaturas muito frias e extremas, uma doação de sangue recente, tabagismo também é prejudicial e favorável à hipóxia, e o tempo de exposição também influencia na severidade da hipóxia. Então, como mitigar, ou seja, como evitar que a hipóxia ocorra, ou no caso do aparecimento, como evitar que ela se desenvolva e acabe ocorrendo um acidente? Bem, a primeira e mais óbvia situação é não voar acima de 10 mil pés. Ou, no caso em que necessite voar acima de 10 mil pés, uma aeronave não pressurizada, obviamente, que se use o oxigênio suplementar. Ou seja, usando o oxigênio suplementar em todos os voos acima de 10 mil pés, nós evitaremos de entrar numa situação de hipóxia. E esse oxigênio suplementar ele deve ser de forma
um equipamento aprovado e que ele esteja válido e que as condições dele estejam checadas antes de cada voo, de forma a evitar uma falha que nos leve para uma situação de perigo. E o que diz a legislação sobre oxigênio suplementar? Tanto a FAA quanto a ANAC, elas têm os mesmos requisitos para essa situação. Se você estiver voando segundo parte 91, aviação geral, você é requerido usar oxigênio suplementar para todos os voos acima de 12.500 pés que excedam 30 minutos. Ou seja, vai voar acima de 12.500 pés até 14.000 pés, passou de meia hora de voo, tem que usar oxigênio suplementar. E acima de 14.000 pés, por todo o tempo que estiver voando acima dessa altitude. Se você estiver operando segundo parte 135, como um táxi aéreo, por exemplo, ou parte 121, o uso do oxigênio suplementar deve ser feito em todos os voos entre 10 e 12 mil pés que excedam 30 minutos. Ou seja, táxi aéreo está entre 10 e 12 mil pés, passou de meia hora, tem que usar oxigênio suplementar. E acima de 12 mil pés, todo o tempo necessita de oxigênio suplementar. Apesar do que nós vimos aqui, que são os requisitos da FAA e da ANAC, todas as duas entidades recomendam, apesar de não ser obrigatório, que qualquer voo acima de 10 mil, durante todo o tempo, se use oxigênio suplementar. Esta é a recomendação. Outra mitigação é o uso do oxímetro, mesmo combinado com o oxigênio suplementar. Porque quando a gente está usando o oxigênio suplementar e ele tem uma falha, essa falha é imperceptível para o piloto. E ele só vai perceber que a saturação caiu. E aí, então, ele vai poder tomar uma medida. A saturação mínima é de 90%. Então, se você está voando e vê que a sua saturação chegou nesse nível ou caiu desse nível, você deve descer imediatamente ou, caso você tenha, usar o oxigênio suplementar. E o caso, então, do oxímetro, ele é bastante importante, não só para quem está voando acima de 10 mil pés, mas para quem está voando perto disso, já acima dos 8, 7 mil pés. Porque, como nós vimos, alguns fatores eles são propensos para que a hipóxia se desenvolva em altitudes menores. Como cada ser humano reage de uma maneira diferente, é importante o uso de um oxímetro em voos em grandes altitudes, nessas altitudes perto de 10 mil pés, para que você consiga monitorar e evitar de entrar nessa situação. Lembrando, sempre manter um mínimo de 90% de saturação. E caso chegue nessa situação, tem que descer imediatamente ou usar oxigênio suplementar. Outra mitigação bastante interessante é o treinamento nas câmaras hipobáricas. No entanto, esse tipo de treinamento geralmente está restrito somente às forças aéreas, aos pilotos militares. Eu tive a oportunidade de fazer vários desses treinamentos quando eu voava como piloto de caça. E essa situação foi muito importante para mim. Num voo de F5, eu tive uma pane de pressurização e eu percebi que eu estava ficando com sintomas que eu havia reconhecido como os meus sintomas no caso de hipóxia. Então eu consegui fazer uma descida de emergência e evitar que um acidente ocorra. Isso é muito importante para a aviação militar. Eu tive sorte de ter feito esse treinamento e evitado um acidente, até porque na aviação militar, geralmente as aeronaves são single pilots, e você não tem uma cadeira ao lado para colocar um coach para te dizer que você fica tranquilo e qualquer problema ele está ali para te ajudar. Brincadeiras à parte, nos Estados Unidos a realidade é um pouco diferente, porque lá a FAA tem o Portable Reduced Oxygen Training Closure. Então, eles têm um treinamento para civil também. Você pode pagar para a FAA e fazer o treinamento. Lá, então, não fica restrito apenas aos pilotos que tiveram experiência militar. Outro aspecto que ajuda bastante é o conhecimento e a prevenção. Então, se você assistir aulas, artigos ou vídeos como esse sobre a hipóxia e aumentar o seu conhecimento, vai ajudar a você fazer a prevenção e não sofrer com os problemas da hipóxia. Pois, lembrando, como dito no slide anterior, a hipóxia é uma condição traiçoeira, que é progressiva e praticamente indetectável pelo piloto.
Se você chegou até esse slide, assistiu todos esses problemas e aspectos relacionados à hipóxia, mas você ainda acha que isso não afeta você, que você está imune e que você se sente muito bem quando está voando em altitude, nós só temos duas possíveis causas para isso. Uma é que você é o super-homem, ou seja, você tem um DNA alienígena e inclusive você vai ser colocado na missão Artemis e vai poder voar para Marte sem necessitar sequer de um traje espacial. A outra opção é uma ignorância em relação aos aspectos teóricos e práticos da hipóxia e os seus efeitos na tripulação, colocando a sua vida e a vida de terceiros em risco de forma totalmente desnecessária. Espero que esse vídeo tenha servido para despertar o interesse de todos nesse assunto tão importante e que tem causado tantos acidentes, e que o pessoal tenha assimilado alguns dos fatores mitigadores para a hipóxia, tais como não voar acima de 10.000 pés em aeronaves não pressurizadas e, caso o faça, usar o oxigênio suplementar e o oxímetro. Caso tenha alguma dúvida, podem deixar nos comentários e eu responderei a todas elas. Bons voos!